Olá, esse é um vídeo curto resumindo as regras do novo financiamento da atenção primária. Importante dizer que este novo financiamento foi instituído em abril de 2024 pela Portaria 3.493 e já está incluído na Portaria de Consolidação número 6 de 2017, que contempla todas as regras de financiamento do SUS, uma portaria que está sempre sendo atualizada e você pode achá-la facilmente na internet. Como era antes no Previne Brasil e como ficou? No Previne Brasil, recebíamos pelo cadastro da população, o componente captação ponderada. Agora, não recebemos mais por simplesmente cadastrar a população. Temos um valor fixo atribuído para o custeio das equipes de saúde da família e equipes de atenção primária, o componente fixo. E temos o componente de vínculo e acompanhamento territorial, onde recebemos recursos mediante um cadastro qualificado completo dos usuários e o acompanhamento desses usuários pelas equipes que eles estão vinculados. O componente desempenho, que eram aqueles 7 indicadores do Previne Brasil, agora vira componente de qualidade e abrange muito mais indicadores, que também contemplam equipes de saúde bucal e EMULTI. Dentre as ações estratégicas do Previne Brasil, algumas não existem mais, como o incentivo do Informatiza SUS e do Saúde na Hora, que era o horário estendido das unidades. Em contrapartida, tivemos um aumento substancial do incentivo das equipes e serviços de saúde bucal e também o incentivo para as equipes EMULTI. Já o per capita fixo, que é aquele valor de R$ 5,95 que multiplicamos pela população do IBGE, o valor anual, ele se manteve neste novo financiamento. Um pouco mais detalhado sobre o componente fixo, aquele valor que vamos receber por equipe, mas ele vai variar de acordo com o extrato que cada município vai se encontrar do Indicador de Equidade e Dimensionamento, o IED. São 4 extratos do IED, e a fórmula de cálculo deste IED considera 2 variáveis. Primeiro, o IVS, é um índice de vulnerabilidade social calculado pelo IPEA, e também vai considerar o porte populacional, de acordo com os dados do IBGE. Fazendo esta continha, que nós temos ali o peso atribuído a cada uma dessas variáveis, dividido por 0,5, você vai achar um número, e se esse resultado for entre 1 e 1,5, a gente vai estar no extrato 1. Entre 1,5, 1,6 e 2, o extrato 2, e assim por diante. Se formos analisar os municípios brasileiros, né, em quais extratos que eles estão, nós temos aqui a maioria no extrato 4, o IED 4. E quais são os valores? Bom, para os municípios no extrato 1, são aqueles então de menor porte populacional, com maior índice de vulnerabilidade social, o valor é maior. Então, por mês, recebe 18 mil para uma equipe de saúde da família, 10.800 para o MEAP 30 horas e 7.200 para o MEAP 20 horas. Se for um município no extrato 4, ou seja, aqueles maiores e com menos vulnerabilidade social, o valor repassado é menor. 12 mil para o MSF, 7.200 o MEAP de 30 horas e EAP 20 horas, 4.800. Para além disso, nós temos aqui o recurso de implantação, que é pago em parcela única. E aí, este independe de qual extrato o município se encontra. E é claro que a gente tem que ter em mente os motivos para suspensão do incentivo fixo para estas equipes. Então, aqui existe um compilado desses motivos. Então, a gente vai ter suspensão proporcional, de acordo com a ausência de profissionais nessas equipes, por 2 competências consecutivas, né? E a gente vai ter também suspensão total, quando você tiver ausência de 3 competências consecutivas do envio da produção, por exemplo, né? E aqui estão as outras regrinhas principais. Sobre o componente de vínculo e acompanhamento territorial, que esse sim é bastante novo para a gente. Não existia nos outros modelos de financiamento. Então, o que o componente de vínculo abrange? Ele vai abranger o quanto que esta equipe se vincula ao território e este usuário ele é acompanhado, tá?
Primeiro, ele vai colocar um parâmetro, qual deveria ser o limite de pessoas adscritas a cada equipe de saúde da família, ou EAPs, de acordo com o porte do município. O que acontece se você tem uma equipe que ultrapassa o limite máximo de pessoas adscritas? Bom, o que vai acontecer é que, independente do seu desempenho neste componente, você não irá ultrapassar a classificação considerada como bom. Você nunca vai atingir o ótimo, por ter ultrapassado esse limite máximo de pessoas adscritas. O que ele vai considerar neste componente? O percentual de pessoas que têm o seu cadastro completo. Não é só o cadastro individual, mas também o cadastro domiciliar territorial. E também vai considerar se essa pessoa, no último ano, ela foi acompanhada pelos profissionais da equipe dela. O médico, o enfermeiro, ou a visita do ACS, do técnico de enfermagem. Ela vai considerar o acompanhamento, pelo menos 2 acompanhamentos por pessoas da equipe que ela está vinculada. Inclusive a equipe de saúde bucal e a EMULT, que atuam apoiando a SF e a AP que essa pessoa está vinculada. Então, vai considerar se ela passou por um atendimento, uma consulta, mas também vai considerar se ela passou por uma atividade coletiva, uma visita domiciliar. E aí, de acordo com esses critérios, existe uma fórmula de cálculo e o município entra, então, na classificação como bom, ótimo, suficiente, regular. E de acordo com a classificação, esses são os valores que o município recebe por mês por equipe. Como estamos em um período de transição, até maio de 2025, estamos recebendo como na categoria bom. Agora, sobre o componente de qualidade, que seriam os indicadores. Então, tínhamos 7 antes do Previne Brasil e agora os indicadores ainda não foram divulgados, no entanto, já foram divulgadas as áreas temáticas que serão avaliadas para cada tipo de equipe. E aqui você consegue perceber que teremos muito mais do que 7 indicadores somente olhando pelas áreas temáticas. Então, a gente entra também em indicadores só para a equipe de saúde bucal, tratamentos concluídos, taxa de exodontia, tratamento restauradora traumático, entre outros, para as EMULTs, cuidado compartilhado da pessoa acompanhada, ações realizadas, comunicação entre EMULT e outras equipes, resolutividade do cuidado. E das ESF e EAP, a gente tem os indicadores que nós já utilizávamos e a inclusão de outros. Vai ter do cuidado da pessoa idosa, do desenvolvimento infantil, do cuidado da saúde de mulher, acesso à integralidade, entre outros. E qual que é o valor que receberemos pelo componente qualidade? Bom, são muito mais indicadores, mas o valor repassado também é maior do que aquele que conseguiríamos pelo Previne Brasil, mesmo alcançando uma nota máxima. Então, de acordo com a nota que alcançarmos nesse componente, as equipes vão receber valores que vão de regular ao ótimo. E aí a gente vai receber por todos os tipos de equipe, SF, EAP, EMULT e ESB. No período de transição, estamos recebendo os valores do componente bom, né? Do nível bom. A partir de maio de 2025, receberemos de acordo com o nosso desempenho de fato. Importante dizer que na portaria é colocado que, no fim de cada ciclo anual, ao final do ano, será repassado no mês subsequente ao último quadrimestre, ou seja, em janeiro, um pagamento de incentivo adicional do componente qualidade, em parcela única, considerando a média do alcance dos resultados do ano, que deverá ser destinado aos integrantes da equipe. O que isso significa? Significa que é uma parcela a mais do componente de qualidade e quando se fala que deverá ser destinado aos integrantes das equipes, o gestor pode decidir por 2 caminhos. Quando você utiliza esse recurso para pagar a folha de pagamento, para pagar o material de consumo, para comprar uniformes, ou seja, despesas para manter aquelas equipes, isso é considerado sim um recurso destinado para essas equipes. O gestor também pode escolher repassar este recurso como uma forma de adicional de gratificação às equipes da atenção primária. Isso fica a critério do gestor. Não é obrigatório pela portaria o repasse como um adicional financeiro para as pessoas das equipes, tá?
Inclusive, a gente tem que ter ciência que este recurso, ao ser distribuído em todas as equipes e profissionais da APS, como é uma parcela única, não vai significar um grande montante, né? E ele vai depender também da média que o município recebeu ao longo do ano. Então, se ele recebeu, por exemplo, a maioria dos meses como regular, suficiente, bom, então o valor recebido nesta parcela única será menor. E aí, quando distribuído entre os profissionais, também será menor. Mas, como já disse e reforço, não há obrigatoriedade de repassar aos profissionais. O que precisa é que este recurso seja destinado às equipes, como, por exemplo, forma de manutenção do seu funcionamento, desde folha de pagamento, uniformes, material de consumo, material de expediente e despesas de custeio no geral com essas equipes. Agora, o componente para implementação, que seria o antigo componente de ações estratégicas. Então, ele contempla custeio mensal de EMUT, de consultório de rua, unidade básica fluvial, as equipes de atenção prisional, ribeirinha, o incentivo da política PENAISARI, dos programas de residência, do programa Saúde na Escola, o incentivo de ações de atividade física no âmbito da APS, para profissionais microscopistas, o incentivo para os agentes comunitários de saúde e algum outro programa ou estratégia que pode vir a surgir dentro da APS. Aqui eu trago alguns exemplos de quais são os valores de custeio que nós temos para as equipes de saúde bucal e os serviços de saúde bucal já atualizados. Esses são valores de custeio mensal. E é importante lembrar que também temos o componente per capita de base populacional, aquele 5,95 multiplicado pela população do IBGE, dividido em 12 parcelas anuais. Aqui nós temos um resumo desses componentes no período de transição, que é até maio de 2025. De acordo com o extrato do IED do município, ele recebe um valor fixo pelas equipes de saúde da família. O valor do acompanhamento e vínculo e da qualidade, ele se refere ao alcance do nível bom. A partir de maio, receberemos proporcional ao nosso desempenho, que pode ser regular, suficiente, bom ou ótimo. Aqui aparecem, então, os valores para equipes de saúde bucal e EMUT, ainda considerando o período de transição. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Não esqueça de buscar a portaria de consolidação número 6 de 2017, onde todas essas regras estão lá. E hoje vamos falar de novidades para o novo modelo de financiamento da APS no SUS em 2025. Isso mesmo, o antigo Previne Brasil tem novidades no modelo de financiamento ou cofinanciamento, na verdade, né? Então vamos lá para a última portaria que a gente vai ler, que é a portaria número 161 de 10 de dezembro de 2024. Ele estabelece a metodologia de pagamento para o cálculo do componente de vínculo e acompanhamento territorial. Então ele está específico para esse componente, lembrando que existem outros componentes, como o componente fixo, que financia a APS. Então vamos lá, ele fala que estão envolvidos aí a equipe saúde da família, a equipe de atenção primária e também as equipes vinculadas, como saúde bucal e EMUT. Então, o governo federal, a gente tem que entender que nesse momento ele está importando muito a qualidade do cadastro. Não adianta apenas a sua equipe cadastrar um indivíduo de qualquer forma, apenas nome, CPF ali, e não ter os dados completos do paciente. Olha só, presta atenção no que a portaria fala. Será contado os cadastros atualizados nos 24 meses, ou seja, além de cadastrado, o paciente deve receber atualizações do cadastro dele. Isso faz todo sentido. O paciente pode mudar não só o telefone, o endereço, mas também a condição de saúde dele pode mudar em 2 anos. E o
município ele vai receber uma nota diferente de acordo com a qualidade do cadastro. Aqueles pacientes que tiverem apenas o cadastro individual realizado, eles vão receber uma nota menor. Para o município receber a nota ali completa nesse critério, ele deve ter, além do cadastro individual, ele deve ter o cadastro domiciliar e territorial realizado e atualizado. Então, isso é uma coisa muito importante para ser discutida nas equipes de saúde. O cadastro deve estar atualizado e completo, com qualidade. Continuando, ele fala sobre os critérios de desempate. A gente sabe que nós, usuários, agora como usuário não profissional, a gente pode acessar o SUS de vários pontos, em várias equipes ou até mesmo em municípios diferentes. E vamos dizer que o acesso em 2 municípios, a quem vai pertencer aquele paciente? Aquele usuário. Então ele criou 3 critérios de desempate para esse próximo ano, que vai ser o primeiro critério, o número de atendimentos por equipe. Então, aonde o paciente tiver o maior número de atendimentos, ele pertencerá àquela equipe, independente de onde ele more. O segundo critério é a equipe responsável pelos atendimentos mais recentes. Vamos dizer que antes ele consultava em tal unidade, mas ele mudou ou de casa ou de trabalho, local de trabalho, e ele começa a acessar o SUS em outro local. Então, esse local onde foi feito os últimos atendimentos do paciente, do usuário, será contabilizado como usuário daquela equipe. O terceiro critério que ele coloca é a equipe em que o usuário possuir cadastro mais atualizado. Olha só, vamos dizer que tem 2 equipes que façam atendimento daquele mesmo usuário. E isso acontece muito. O paciente ele vai acessar aonde ele achar que o serviço é mais fácil para ele. Seja pelo próprio acesso ofertado, mas também o acesso dele, vamos dizer, é um local onde eu, apesar de não morar aqui, eu trabalho aqui perto e eu não tenho tempo para acessar onde eu moro, então eu vou acessar onde eu trabalho, perto de onde eu trabalho. Ele sempre vai para onde é mais perto dele, mais fácil, né? Isso é normal, todos nós queremos algo mais fácil, né? Mas esse paciente vai ser contabilizado não por onde ele mora, mas por aquele local onde tem o cadastro mais atualizado dele. Ou seja, se o cadastro dele é mais atualizado, entende-se que ele tem um vínculo mais forte com aquele local. Então, esses são os 3 critérios de desempate para decidir a quem pertence aquele usuário, para qual unidade ou para qual município o recurso federal vai ser enviado. E, além de ter o cadastro, o paciente também deve ter acesso àquela equipe. Não adianta você pedir para o profissional, enfermeiro, agente comunitário de saúde, cadastrar aquele paciente. Mas aquele paciente nunca vai no SUS, nunca vai na PS. Então, ele não vai ser contabilizado. Olha só que interessante. Então, o usuário ele deve ter o cadastro individual ou cadastro domiciliar e territorial realizado e deve ter pelo menos um contato assistencial com um profissional de equipe de saúde da família, equipe da atenção primária, equipe de saúde bucal ou equipe multi, o EMULTI, por um período de 1 ano. Então, o paciente ele deve ter acesso. Mas que tipo de
acesso a esse. Aí vai explicando. A população será considerada acompanhada, olha só o termo, acompanhada, não apenas cadastrada, mas acompanhada, se houver mais de um contato com um profissional de saúde no período de um ano, sendo um deles um atendimento individual, coletivo ou domiciliar. Então, o atendimento não necessariamente precisa ser individual, mas pode ser atendimento individual, coletivo ou domiciliar. E a gente sabe que essas metodologias estão aí em transição, então ainda vai ser publicada nota técnica que vai regulamentar como vai funcionar mesmo na prática, tá? E um ponto muito interessante e importante aí é que a avaliação do paciente vai ser contabilizada. O paciente recebeu um atendimento, ele pode dar uma nota, avaliar aquele atendimento. Isso mesmo, através do Meu SUS Digital. Não sei se você já teve acesso ao Meu SUS Digital, onde fica cadastrado ali todos os seus históricos de atendimento, mas o governo federal ele quer estimular a população a começar a usar o Meu SUS Digital. E para isso ele colocou esse critério. A avaliação do usuário vai ser contabilizado para a nota do município e, consequentemente, para o recurso que o município vai receber. Então, ele fala que o município vai receber uma pontuação extra para os usuários, para aquela população que tiver avaliado o atendimento. Olha só como vai ser. As equipes que apresentarem de 0 a 4,9% do total de atendimentos avaliados terão um acréscimo de 0,15%. As equipes que alcançarem 5% ou mais de avaliação de todos os atendimentos receberão um acréscimo de 0,30%, o dobro, no score de acompanhamento, na nota final. E a gente sabe que poucas pessoas utilizam. Pela minha pouca experiência, vou dizer assim, né? Eu vejo que apenas os profissionais de saúde conhecem esse sistema. E poucos outros usuários, né, mais informados aí, que conhecem ou acessam esse sistema do Meu SUS Digital. Então, o governo federal ele quer estimular as pessoas a avaliarem. O detalhe é que, inicialmente, não vai contabilizar a nota. Por exemplo, mesmo que o município é mal avaliado ou recebe uma nota baixa pelo atendimento, ele vai contabilizar. Porque a intenção do governo, inicialmente, não é avaliar a qualidade do serviço ali pela nota do paciente, do usuário, mas estimular que esse paciente ele utilize o sistema do Meu SUS Digital e aí sim, no futuro, posteriormente, essa nota vai ser contabilizada. Os municípios que tiverem melhor avaliação vai receber mais recursos, tá? Anexos da portaria. Ponderação dos condicionantes do componente vínculo e acompanhamento. A gente vê que ele divide aí em cadastro e acompanhamento. Cadastro, ou seja, apenas o cadastro individual vai ter um valor de 0,75. O cadastro individual acompanhado do cadastro territorial e domiciliar vai ter o dobro do valor, 1,15. No critério acompanhamento, ele coloca se o cadastro do indivíduo é sem critérios, condicionante aí, ele vai receber a nota de 1. Se é um idoso idoso, né? Hoje está mais acima de 60 anos ou uma criança abaixo de 5 anos, ele recebe a nota 1,2 pelo cadastro. Se é um beneficiário do BPC ou Bolsa Família, ele recebe uma nota de 1,3. Agora, se ele for
os dois, ambos, idoso ou criança e BPC ou Bolsa Família, ele vai receber uma pontuação de 2,25, ou seja, a população mais vulnerável vai ser contabilizado de forma diferente. O município, a equipe que tiver uma população mais vulnerável, consequentemente, vai receber uma verba maior. Porque entende-se que ele tem ali uma maior necessidade, uma maior vulnerabilidade, ali os determinantes sociais da saúde influenciam mais naquela população. E o anexo 2, que é o valor e a nota. Inicialmente, os municípios vão receber a avaliação como bom, independente da nota ali, até esse período de transição, até se determinar realmente como vai fazer esse cálculo, essa conta, por meio de notas técnicas. Então, o valor recebido por esse componente, lembrando que por esse componente as equipes recebem o componente fixo, que não modifica ali, então ele vai receber de 8.000 a 2.000 por equipe, tá? Sendo classificado como ótimo ou regular. E aí as notas correspondentes. Tá certo? A gente, num período que a gente ainda está, na verdade, todo mundo aí está doido, perdido, buscando informações e tirando dúvidas, tá? Você pode mandar o seu comentário aí no link e até mesmo sugestões de temas para a gente estar buscando informar. Tá certo? Até o próximo vídeo.